E vamos de 2025. Passou rápido, né? Mas cá estamos, sobrevivendo. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera e o primeiríssimo do ano para começar bem aqui. E a gente, obviamente, quer começar bem com o nosso melhor quadro. Melhor quadro não, né? Pra gente não ter favoritismo com os nossos filhos, mas pra gente começar com um quadro que vocês gostam demais aqui, que é o Analisando. Pra quem não conhece o Analisando, tá chegando agora em 2025. Primeiro, bem-vindo. Espero que seja um ano incrível pra todo mundo. Todos nós queremos e desejamos isso. E se você não sabe, a gente aqui analisa e comenta histórias que os nossos ouvintes mandam. Eles sabem que estão mandando pra cá. Sabe qual é o intuito desse quadro aqui? Tudo aqui é lido em anônimo, porque a gente não quer machucar ninguém, a gente não quer ferir ninguém, a gente não quer expor ninguém. A gente tenta aqui juntar histórias, né? Porque normalmente não é um episódio exclusivo para uma história, apesar desse que vai ser. Mas a gente tenta juntar histórias que façam sentido pra gente falar coisas similares sobre o que a gente tá observando ali do comportamento, do que tá acontecendo nas histórias desses ouvintes que estão mandando. Então, se você quiser participar desse quadro, é só você mandar sua história pro nosso e-mail, pro podcastpsicologiasincera@gmail.com, que lá a gente indica que a gente recebeu e vem pra cá. A gente tem uma fila já grande de história, mas se você quiser prioridade na hora de a gente ler essas histórias e analisar essas histórias, vocês podem participar do nosso grupo lá de apoio, que vocês pagam um valor super simbólico pra gente, vocês ganham um episódio por mês super exclusivo na nossa área de apoio lá no Orelo, tirando que vocês também têm prioridade aqui na fila de histórias e episódios são analisados com um pouquinho mais de pressa, vocês são colocados lá pro começo dessa lista de histórias que precisam ser lidas. Então, se você quiser se tornar um apoiador, e super vai ajudar a gente, porque realmente faz total diferença o apoio de vocês pra gente continuar nesse projeto, pra gente continuar aqui, entra lá no Orelo, vai estar aqui no link da descrição. Então, o episódio de hoje, como eu já dei um spoilerzinho, vai ser de uma história só, porque eu acho que é uma história que é muito multifacetado. Dá pra gente falar sobre a pessoa, sobre a questão, sobre muita coisa aqui. 2025 vai começar com uma pedrada mesmo, pra quem está preparado ou quem não está preparado. Então, se você tá num momento muito, muito sensível agora, ou se você tá num momento mais vulnerável, que você não quer, talvez, entrar em contato com assuntos um pouco mais pesados, talvez esse episódio não seja o momento pra você agora. Talvez você pode voltar em outro dia, ou ouvir nossos outros episódios lá de trás, que a gente tem uma biblioteca aí pra você maratonar. Você pode se tornar nosso apoiador e maratonar a biblioteca que a gente tem por lá, mas se cuidem, e se vocês acharem que nesse momento vocês não estão disponíveis emocionalmente pra ouvir talvez alguma história mais pesada, se guardem e se resguardem. Mas pra quem tá disponível e quer ouvir, que a gente vai falar coisas aqui também muito valiosas e muito importantes, vem com a gente nessa primeira história. E única, né? E antes da gente ler essa história, eu fiquei pensando do que você tá falando, Ana Tereza, assim, de realmente, né, nosso primeiro episódio do ano aqui, a gente ficou pensando o que a gente trazia, como que a gente trazia, né? Como a Ana Tereza falou, essa história é um pouco mais pesada. Só que a gente ficou pensando o quanto que é importante também a gente poder dar, assim, a intenção desse quadro é justamente a gente dar essa voz pra vocês, né? Então quando a gente fala pesada, não é também pra espantar vocês, também não é nada, assim, de absurdo. Mas ao mesmo tempo tem uma densidade emocional, como vocês vão ver na história desse ouvinte, assim, de tá passando por um momento super difícil. E a gente achou que seria valioso a gente poder trazer isso pra cá, até pra quem se identifica, né? Esse é o intuito desse quadro, pra quem se identifica, pra vocês verem que vocês não estão sozinhos. Acho que esse é o grande objetivo desse quadro, né? Da gente poder dar voz e acolher vocês que podem estar passando por um momento mais difícil, que podem estar se sentindo sozinhos. E às vezes o podcast é uma forma, dentro de um limite aqui também, né? Da gente poder acolher vocês e poder dar voz, né? Assim, acho que isso tá ficando forte pra mim. E de vocês poderem se identificar. Então, vamos de única história? Vamos de única história. Olá, tenho 25 anos e atualmente moro em Portugal. Explicar o que se passa dentro de mim é quase impossível. Perdido é a palavra mais próxima, mas não chega a tocar na superfície do que realmente sinto. Há um vazio que carrego comigo, uma tristeza densa que parece pesar a cada passo. Olho para trás para todas as escolhas e sacrifícios que fiz e sinto que tudo isso ficou para trás sem sentido, sem uma razão real para estar aqui. Desde muito novo, assumi responsabilidades enormes. Enquanto meus amigos ainda podiam simplesmente brincar, eu já estava lá, cuidando de contas, documentos, coisas que um garoto de 11 anos nem deveria entender. No meio disso, vinha a pressão, os comentários, olhares da família, de tios, avós, até dos meus colegas. Era como se eles esperassem algo de mim,
ou achassem que eu tinha algo a esconder. O tempo todo surgiam desconfianças sobre a minha sexualidade. E mesmo depois de 6 anos de relacionamento, minha família parece não aceitar que sou o que eles esperam que eu seja. E isso parece vir de uma vida inteira tentando provar algo. Eu cheguei a pesquisar como ser mais hétero, tentando me encaixar em um molde, tentando evitar os olhares e provar que eu era suficiente para eles. Mesmo depois de tudo isso, depois do fim do meu relacionamento, eles acham que eu sou diferente, entre aspas, porque minha namorada nunca engravidou, porque estou sozinho. É como se eu nunca fosse suficiente, como se fosse impossível ser aceito sem estar atendendo essas expectativas de normalidade. Quando eu comecei a namorar aos 17 anos, foi a primeira vez que senti que poderia pertencer a alguém, que poderia finalmente ser eu mesmo sem me preocupar. Foram 6 anos juntos, 3 dos quais moramos juntos. Eu dava tudo de mim, mas, ao mesmo tempo, a cada frustração na minha vida, eu me sentia insuficiente. Senti que precisava ser alguém que ela admirasse. E mesmo tentando, no fundo eu sentia que não era isso que eu passava para ela. Ela tinha seus objetivos claros, uma força que eu não conseguia ter, enquanto eu tentava entender onde eu realmente queria estar, o que queria fazer. Quando ela quis voltar depois do fim, já não parecia mais possível. Mas essa dúvida me assombra. A verdade é que, se eu pudesse, trocaria tudo o que tenho hoje para estar com ela ou voltar ao que era antes. Sinto que o término do relacionamento abriu uma porta para esse vazio que me trouxe até aqui. Estar em outro país sozinho fez tudo ficar ainda mais forte. Eu estive lá nos piores momentos dela e agora que ela está bem, ela está com outra pessoa. Esse pensamento me destrói por dentro. Minha vida profissional também é um capítulo de expectativas frustradas. Fiz uma graduação, 2 pós-graduações, mas nunca tive a sensação de que isso me levaria a algum lugar. Trabalhei em uma secretaria escolar, achando que talvez pudesse ser professor, mas nada se concretizou. No final, aceitei que a tecnologia era o que me atraía de verdade e consegui uma bolsa para estudar em Portugal. Era para ser um recomeço, mas a ansiedade e a pressão me esmagam. A sensação de fracasso é minha companheira em cada tentativa de seguir adiante. É difícil olhar ao redor e ver meus amigos crescendo, construindo carreiras, formando famílias. Eu, com o meu currículo e minhas tentativas falhas, estou à beira de perder a bolsa pela qual tanto lutei. Hoje, o trabalho em uma fábrica criando peças parece ser o destino que me espera se eu não encontrar uma saída. É um peso saber que talvez meu futuro seja esse, sem perspectiva, sem propósito. Além de tudo, essa necessidade de agradar, de corresponder a um padrão, me prende. Querer algo tão pequeno, como furar a orelha, por exemplo, já parece um peso enorme. Desde os 11 anos tenho esse desejo, mas ele continua sendo apenas isso. Um desejo escondido. Parece impossível deixar de me importar com o que os outros vão pensar, como se a aceitação deles fosse o único modo de merecer ser querido, de me sentir normal. Tento manter essa imagem, essa perfeição que não sei se é realmente minha ou se foi construída pela expectativa de todos ao meu redor. Minha mãe também está aqui em Portugal e talvez ela seja um dos poucos motivos pelos quais eu ainda estou aqui. Ela depende de mim para ajudar com aluguel e outras despesas. E eu sinto responsabilidade por estar ao lado dela e não deixar ela sozinha. Mas confesso que essa responsabilidade pesa, porque eu também estou me esgotando, tentando cumprir expectativas e seguir adiante quando sinto que minha vontade, meu desejo, é de apenas parar com essa dor. A sensação de exaustão é como uma sombra que nunca me deixa. Eu sei quem eu sou. Não me falta essa resposta. Mas, ao mesmo tempo, me faltam forças. Eu só queria encontrar algo que pudesse aliviar o que eu sinto e encontrar uma razão real para estar aqui e que essa dor parasse. Observação. Vôlei é minha maior paixão. E nem isso eu tenho na cidade onde moro por causa da minha mãe. E escutando o podcast e quando os meus planos de vida não se realizam, o sentimento realmente é que eu queria voltar para a época onde eu não era responsável pelas minhas escolhas, pois o cargo de assumir as responsabilidades da vida é muito grande. Tentei resumir tudo e todos os meus sentimentos. Olha que sempre cabe mais. Obrigado pelo acolhimento, beijos e adoro o podcast de vocês. Nossa, dá uma vontade de dar um abraço nele, né? Com certeza, até porque lendo esse texto, a sensação que me passa é de uma pessoa que tá muito deprimida. Porque é uma pessoa que tem muitas emoções difíceis diante da vida, até negativas, né? Se a gente for colocar de uma forma mais leiga. E um discurso muito desesperançoso, né? Porque parece que você tenta aqui, tenta ali e nada dá certo e nada nunca vai dar certo. Então, acaba que é um discurso um pouco mais deprimido pra quem tá ouvindo a gente, pra gente saber identificar isso. Você terminou a história falando que eu sei muito bem quem eu sou, só me falta forças. Eu
assim, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, porque você foi me falando várias coisas, várias tentativas, vários deverias da sua vida Uhum. que não foram se realizando, mas quando a gente fica muito enraizado, muito preso em deverias, eu normalmente tenho a tendência a querer investigar se esses deverias foram você que criou ou foram outras pessoas. Até porque eu fico pensando se parte dessa desesperança, né, de você não estar se identificando com a sua vida, de você estar se sentindo completamente perdido, né, que isso é só a ponta do iceberg, porque você sente muito mais, é na verdade uma grande falta de contato com você e o que você quer, não o que os outros querem, não o que você vai fazer para os outros te agradarem, porque você já identificou que você tem esse padrão. Porque você quer se encaixar. E eu acho que faz muito sentido você querer se encaixar, porque você vem de um lar completamente desamparado. Você não teve pessoas para te ampararem, você tá louco para achar a sua galera para cuidar de você, para estar com você, para você se sentir pertencente. Super normal, todo mundo quer isso. Mas por conta disso, né, de você estar precisando desempenhar socialmente, o tempo inteiro tentando achar pessoas ali para te amarem, o quanto você não se perde também um pouco nisso e a vida de fato fica meio sem sentido. Eu fiquei pensando, assim, dentro do que você falou, Ana Teresa, é um ponto muito importante quando você trouxe isso dos deverias, porque uma das coisas que eu fiquei pensando, também fiquei com uma pulguinha atrás da orelha sobre essa frase, eu sei quem eu sou. Porque a primeira coisa, assim, muitas coisas me chamaram a atenção na sua história, ouvinte, mas a primeira coisa foi como que você trouxe que com 11 anos você já estava cuidando de contas, de documentos, você mesmo falou, né? Coisas que um garoto de 11 anos nem deveria entender. Inclusive, só um parêntese sobre isso, você falou dessa idade de 11 anos 2 vezes. Você falou que desde os 11 anos você tem esse desejo de fazer um piercing, se eu não me engano, de furar a orelha, algo nesse sentido. Então, não sei, na terapia, assim, numa terapia com você, eu exploraria mais quem era esse garoto de 11 anos, assim, qual era o contexto dele, o que que ele estava vivendo, porque tá me parecendo que tem um marco aí, assim, dessa idade. Você trouxe esses dados, mas, assim, ao mesmo tempo não trouxe mais sobre isso, então não tem nem como a gente criar hipóteses em relação a isso, que a gente trabalha aqui é com que a gente chama a nossa atenção das histórias, né? Então fica essa pergunta pra você aí que tá ouvindo refletir e sentir o que que te vem. Qual era esse contexto desse garoto de 11 anos que apareceu mais uma vez aqui na sua história e que me parece que talvez explorando um pouquinho mais isso, conhecendo mais esse garoto, olhando pra ele, o que que ele estava vivendo naquela época, o que que estava acontecendo na vida dele, o que ele estava sentindo, enfim. Talvez você possa descobrir um pouco mais sobre o que você está vivendo hoje, que me parece que foi um momento muito marcante. Mas voltando, fechando esse parênteses, voltando para o que eu estava falando, né? Você traz que desde muito novo você já estava tendo responsabilidades enormes, responsabilidades que uma criança, né? Você falou que seus amigos podiam simplesmente brincar e você já estava com essas responsabilidades. Então, isso, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa, porque me parece que desde os seus 11 anos, a sua identidade, entre aspas, assim, né? Quem você é, já tá sendo muito atravessado por esses deverias que a Ana Teresa estava falando, né? Então, uma característica muito forte da infância, de você ser criança, é a espontaneidade da criança, é a ingenuidade da criança. A gente já falou isso, acho que em outros episódios, né? Esse mundo cor-de-rosa da criança. Então, quando você traz que hoje, com 25 anos, que outro parênteses, é uma idade que, na minha percepção, tanto profissional quanto pessoal, da minha vivência pessoal com isso, vendo minhas amigas e amigos passando por isso, acho que essa idade de 25, assim, é uma idade que a experiência de estar se sentindo perdido, de não saber muito bem o que quer fazer da vida, às vezes começar a pensar de propósito, assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? É comum. Não tô falando que é necessariamente a sua experiência pelo mesmo motivo, né? Porque cada um vive de uma forma singular. Mas eu só queria trazer isso também pra você, porque às vezes a gente tá passando por coisas achando que é só a gente, que a gente tá sozinho nisso. E na sua idade, não sei se te alivia ou te consolo isso, mas na sua idade é comum, assim, faz parte dessa experiência, pelo menos na minha percepção. E aí quando você traz que com 25 anos, nessa sua idade, você já tá se sentindo perdido e ainda tem esse plus, né? Ainda tem esse a mais de que você, desde muito novo, provavelmente já carrega algo, assim, um atravessamento da sua identidade, de quem você é, de algo de fora, de carregar responsabilidades e não poder simplesmente ser quem você é naquela idade que você era, uma criança, pra brincar. A sensação que eu tenho é que toda essa carga realmente tá vindo agora, né? Assim, você tá percebendo e entrando em contato agora com o peso de uma. Não sei se falta de identidade é uma palavra, mas de um contexto que não te permitiu viver a sua identidade tal qual como ela é, a sua autenticidade tal qual como ela é. Me parece que agora você tá sentindo na pele as consequências disso. Eu não sei, porque eu acho que 25 anos é uma idade pra gente estar perdido, mas eu acho que toda essa certeza que talvez o ouvinte esteja procurando, vou te dar um balde de água fria, você não vai encontrar nunca, talvez. Aham. Eu digo isso que eu já tô quase
da casa dos 30, mas assim, quem sou eu pra falar muita coisa? Só que eu acho que esse sentimento de a gente achar nosso lugar no mundo, achar nosso propósito, ele não é simples, ele não é dado, ele não é fácil. E eu acho que algumas vezes pode parecer que as outras pessoas estão tirando de letra isso. Uhum. Na verdade, no fundo, eu vou compartilhar com você, tá todo mundo perdido no que quer fazer. Exatamente. Eu acho que esse autoconhecimento do que você quer, ele é tão constante, tão dinâmico o tempo inteiro, que pelo resto da sua vida você vai ter que estar o tempo inteiro em contato consigo pra você entender se você tá indo na direção certa ou não. Então, eu acho que lá quando você tinha 11 anos, você não teve muito espaço pra começar a entrar em contato com você mesmo. Você teve que suprimir muita coisa pra sobreviver ao meio que você tava ali. E eu entendo você tá cansado, eu entendo você querer também viver essa infância, essa adolescência tardia agora, de querer ser cuidado, de também estar no papel de ser cuidado. Uhum. E eu acho isso tudo super válido. Só que, infelizmente, nesse momento, a gente vai ter que consertar o carro andando. Não tem como você jogar tudo pra cima, porque eu tô entendendo que... Não sei como funciona a sua rede de apoio, né? Mas me parece que não é uma rede de apoio tão boa assim, porque você o tempo inteiro traz a queixa de sentir falta de pertencer. Então, eu entendo que você ainda não achou um grupo pra pertencer nesse aspecto. E eu acho que, começando por passos pequenos, vamos começar a construir ou procurar a sua rede de apoio. Se você não tiver ela, você constrói. Se você tiver, você começa a se pôr vulnerável dentro disso. Porque viver a vida sozinho realmente é muito difícil. Você viveu até agora e você viu o peso disso. E eu entendo muitas vezes você se sentir desconectado, porque eu também fui uma criança que era mais madura pra idade, que antes eu achava o máximo, atualmente eu acho completamente problemático, Uhum. mas isso também te causa muita desconexão com as pessoas da sua idade, muitas vezes, porque você já tem uma cabeça, já tem responsabilidade, que as pessoas muitas vezes nem entendem a complexidade do que você tá vivendo, porque de fato as pessoas tiveram a oportunidade de ser criança que você não teve. Então, eu sei que é injusto cobrar dos outros que entendam, porque os outros realmente não tiveram essa vivência, mas ao mesmo tempo você também fica se sentindo sozinho, porque a probabilidade de você conviver com pessoas da sua idade é muito maior. Então, saiba que você não tá sozinho. Procure pessoas que vão conseguir te compreender e te dar suporte. Como você vem de um contexto mais complexo, não é todo mundo que vai conseguir entender. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que as pessoas não gostem de você, isso não quer dizer que as pessoas desejam mal pra você, mas muitas vezes as pessoas tiveram experiências diferentes, isso limita a forma como elas veem o mundo, da mesma forma que você também tem uma forma de ver o mundo que é diferente, porque você tem experiências desde mais novo. Eu vejo que tem um viés, assim, na sua forma de ver as coisas como mais negativas. Não porque você é assim, mas eu acredito que parte da depressão também é um pouco a gente colocar um óculos escuros e ver o mundo de uma forma um pouco mais pesada mesmo. Sim, até porque, assim, a gente entende e valida que essa tá sendo a sua experiência nesse momento, mas eu não queria deixar de pontuar algo dentro do que a Ana Teresa falou, até porque você falou, se eu não me engano, 2 ou 3, assim, acontecimentos, né, que você teve quando você falou de ganhar, por exemplo, essa bolsa, né, de ir aí pra Portugal. Eu entendo que agora a experiência de estar aí, estar em outro país, ainda tem isso, né, assim, essa sensação de pertencimento quando você é um estrangeiro num país, é uma sensação que fica meio esquisita mesmo, né, então tem uma coisa também de você não estar com a sua tribo, entre muitas aspas, você não tá dentro de um espaço que tenha, né, a sua cultura, enfim, pessoas da sua nacionalidade, e eu atendo muitas pessoas brasileiras que moram fora do Brasil e que trazem isso, né, como que isso gera muitas vezes uma sensação de não pertencimento, que como a Natália estava falando, né, e você trouxe a sua história, tô entendendo que é uma sensação que te acompanhou e te acompanha, né, por muito tempo. Mas só queria trazer isso, assim, validar também que a sua experiência hoje em Portugal realmente também é um contexto que acaba contribuindo de alguma forma. Não tô falando que tá errado você tá aí, até porque, como a Andresa estava falando, né, tem espaços que você pode buscar, lugares que você pode buscar, conexões que você pode buscar aí mesmo, que podem te ajudar nessa sensação de pertencimento. Mas, de fato, né, assim, embora esteja sendo uma experiência difícil, eu não queria deixar de pontuar o que você conseguiu, assim, no meio desse contexto todo, você percebeu, por exemplo, o quanto que você gosta de tecnologia, você correu atrás disso e você conseguiu essa bolsa. Você, no finalzinho, deixou uma observação como se fosse uma nota de rodapé, mas eu não vou deixar passar despercebido. Quando você fala que vôlei é sua maior paixão. Então, quando você traz esses pontos, mesmo que pareçam, né, assim, a sensação que você traz como se eles fossem menores, o tamanho deles fosse menor na sua história do que o tamanho de todo o resto, né, de toda essa carga mais pesada, de exaustão e de dor que você vivencia. Eu entendo que pra você, na sua experiência, assim, se tivesse que ocupar um espaço dentro de você, talvez esses aspectos de luz, entre muitas aspas, sejam menores, mas eu não quero deixar eles passarem despercebidos,
porque eu fico com essa sensação de que tem algo, tem uma parte dentro de você que tem vida, entusiasmo, que tem paixão, como você falou, pelo vôlei, né? Como você falou, pela tecnologia, que tem essa energia de vitalidade mesmo, né? Mas eu entendo que dentro do contexto que você tá, de todas essas vivências, de tudo isso que você vem carregando de frustração, de dor, enfim, dentro de toda a sua história, é como se isso esteja abafado nesse momento. Mas eu não poderia deixar de pontuar isso. Até porque parte de um tratamento de depressão, primeiro, procurar profissionais especializados, porque por mais que a gente está incentivando procurar sua rede de apoio e tudo mais, vão ter certos tipos de ajuda que vão para além do que as pessoas podem oferecer, e aí eu acho que entra um tratamento profissional, como também de você retomar um pouco quem você é, porque eu acho que uma coisa que tem o poder de tirar muito da gente que a gente é uma doença. Então, eu acho que a gente também olhar para a depressão como uma doença que existe tratamento, existe melhora e você não precisa ficar se sentindo dessa forma pelo restante da sua vida, mas é preciso procurar o tratamento adequado. É que nem a gente tá com febre e ficar ali esperando passar. Passar, pode não passar, pode piorar. E nesse meio tempo, eu acho que a depressão ela vai tirando muito de quem você é. E eu gostaria muito que você voltasse a ser quem você é e a gente dá essa retomada também. No sentido de, a Ana Luísa falou essa questão do vôlei. É uma retomada de quem você é. Talvez você descubra coisas suas que são mais estáticas, que você gosta. Talvez você descubra que coisas lá atrás você não gosta mais, você gosta de outras. Mas é importante você explorar. E muito importante é você aumentar os afetos positivos na sua vida. Só viver em função de obrigação e tudo mais, isso não vai melhorar o seu humor. E a gente precisa de uma melhora no seu humor para você ter um pouquinho mais de energia para você começar a batalhar por você. E sobre isso que a Andressa estava falando, de você voltar para quem você é, né, de alguma forma, e construindo, assim, eu fiquei com muita vontade de compartilhar isso com você, ouvinte. Isso é uma construção mesmo. E vou reforçar isso mais uma vez. Pelo que você compartilhou, me parece que na sua história você não teve esse espaço, né, de ir entendendo e validando, e se validando também, sendo validado pelos outros aquilo que você é. Porque se você fala que você é hétero, mas você tem determinado jeito, então para as pessoas de fora, não sei, da sua família, que tem uma expectativa do que é uma pessoa hétero, o que, parênteses, tá, gente? Isso não existe, tipo, não tem um jeito certo de ser hétero, não tem um jeito certo de ser LGBT, não existe, assim. Somos pessoas e indivíduos e a sexualidade é só mais uma coisa sobre uma pessoa, né? A sexualidade, a orientação sexual, enfim. Mas voltando, eu queria só reforçar isso, assim, me parece que você não teve muito esse espaço para fazer essa construção. E acho que parte da angústia, eu falei da questão da idade do 25, né? Vou trazer um pouco da minha experiência que eu acho que foi um pouco antes disso, mas nessa idade estava muito latente, exatamente essa percepção, assim, de abrir os olhos de caramba, essa vida é minha e quem eu sou é uma construção eterna. E isso pode vir com algo muito positivo, assim, de caramba, que legal, então eu tenho uma vida inteira pra construir. Mas pode vir também com o que você compartilhou, ouvinte, assim, de um peso. Quando você fala que você queria voltar pra época onde você não era responsável pelas suas escolhas, porque o cargo de assumir as responsabilidades da vida é muito grande. E realmente é mesmo, né? E volta pro que a Ana Teresa falou, assim. Me parece que você teve um contexto de muito cedo já ter precisado se responsabilizar, né? Porque quando a gente é criança, quando a gente é bebê, quando a gente é criança, essa responsabilidade de fato não é nossa, né? A gente, assim, a responsabilidade da gente ser cuidado, da gente receber esse afeto, da gente receber limites, assim, da gente receber um contorno pro mundo. E quando eu falo contorno, não é necessariamente desses deverias que você compartilhou, mas é realmente desse espaço, né? Como se fosse um solo fértil para o crescimento. E quando você não tem isso, o preço que se paga vem depois. E me parece que, como eu falei, né, tá vindo na idade que você tá agora. Mas eu fiquei com vontade de compartilhar isso, que é uma construção. Então, quando você fala que é um peso saber que talvez seu futuro seja esse, sem perspectiva, sem propósito, eu entendo que tenha um quê dessa sensação mais negativa, mais pesada, da falta de perspectiva. Mas quando você falou de sem propósito, eu fiquei com vontade de compartilhar isso, assim. Não existe um propósito pronto, dado pra você. Isso é algo que é construído a partir do que é importante pra você, que é uma das perguntas que eu fiquei com vontade de fazer, assim, de como um pontapé, né, desse seu processo de autoconhecimento, de autodescoberta, de dar uns passinhos pra trás e a gente ir pro básico, entre muitas aspas, mas que não é nem um pouco básico, na verdade, que é você refletir, você sentir daquilo que é importante pra você, daquilo que você valoriza,
daquilo que você deseja, né? Você falou do desejo também. Inclusive, outro parênteses, você falou do desejo de fazer esse piercing. E assim, eu entendi pela sua história que esse desejo é um desejo escondido muito pelo que a sua família vai pensar em relação a isso. Isso não ficou muito claro, mas pelo contexto parece que é. E você fala muito sobre ser suficiente ou não para as outras pessoas, né? Para sua família, para sua ex-namorada, que a gente acabou não entrando muito, mas que parece que também tem um lugar importante dentro da sua história. Mas você fala muito sobre ser suficiente para os outros. E aí eu acho que nesse caminho de você perceber o que é importante para você, talvez você descubra como que você pode ser suficiente para você. E aí quando eu falo isso, não é num sentido de você ser autossuficiente, tá? Porque, voltando um pouco no ponto que a Ana Teresa falou de conexões, a gente já fez vários episódios sobre isso, né? Não existe viver no mundo, em sociedade, de uma forma 100% autossuficiente, negando a importância das conexões. Assim, isso tá no nosso DNA de espécie. A importância da gente se conectar e se conectar afetivamente é uma das maiores coisas que permitiram a evolução da nossa espécie e a sobrevivência da nossa espécie. Então, só pontuando aqui que quando eu falo de você ser suficiente para você, não é num sentido de você viver a vida enclausurado nessa bolha de autossuficiência, mas sim de você poder ter esse solo e essa inteireza sua com você mesmo, até para você estar inteiro nas suas relações e inclusive atrair para você e buscar relações que mais te interam, assim, que mais potencializam essa inteireza do que precisem preencher uma falta, que é o que me parece quando você traz sua relação com a sua ex e fala que você sentiu pela primeira vez com ela que você poderia pertencer a alguém, o que é diferente de pertencer em um lugar, pertencer em um contexto. A forma como você escreveu me ligou um sinal de alerta, assim. Quando você fala de pertencer a alguém, eu fui no significado de pertencer, e fala sobre ser propriedade primeiro, ou ser parte de. Então, você seria propriedade de alguém? Você seria parte de alguém? Assim, fica num lugar de como se tivesse... primeiro, como se você fosse um objeto. Segundo, como se, de fato, fosse algo mais para uma dependência do que algo saudável, né? Então, acho que esse é um ponto importante, que ao você buscar isso que eu tava falando de ser importante, do que é importante pra você e dessa suficiência sua com você mesmo, me parece que esse é um solo fértil pra você desenvolver essas relações, essas conexões nutritivas pra sua vida. Então, acho que pra finalizar o episódio, pra mim, primeiro procure ajuda de todas as formas possíveis. Eu acho que falar ajuda muito. Quando a gente guarda tudo muito dentro da gente, a gente acha que a gente é muito único e fica muito sozinho no que a gente sente. E depois que a gente começa a falar, a gente começa a ver que, na verdade, a nossa experiência muitas vezes é vivenciada por muitas pessoas. Eu acho que deve ser por isso que talvez você também goste tanto aqui do podcast, que você tem acesso a muitas experiências de muitas pessoas, do qual a gente normaliza muita coisa e do qual a gente deixa as pessoas menos sozinho. E também começar esse processo de autoconhecimento. E autoconhecimento vai envolver um pouco meio dane-se que os outros vão pensar também. E isso não é simples, isso não é fácil, isso não é banal, não tô falando que é do dia pra noite, mas vai ser um processo também de você descobrir o que te faz feliz e você colocar mais isso na sua vida. Independente do se os outros aprovam ou não, independente se os outros gostam ou não, porque no final do dia quem tá vivendo a sua felicidade ou a sua infelicidade é você, não os outros. Você falou da sensação de fracasso e eu queria fechar o episódio com esse ponto, que talvez você aceitar o seu fracasso em corresponder à expectativa dos outros seja uma libertação pra você, assim. Você fala muito de fracasso e eu, numa terapia, questionei com você assim, mas você tá fracassando em quê exatamente, assim? Te convido a imaginar qual é esse você que você imagina que os outros gostariam que você fosse, então sua família, sua ex-namorada, enfim. Quem é essa imagem ideal que talvez você possa estar fracassando, entre aspas, em relação a isso? E também qual a imagem, assim, independente deles, que você gostaria, de quem você gostaria de ser, assim. E aí, fazer essa comparação, assim, dessas duas imagens. Se te agrada, se desagrada, como que você se sente em relação a isso. Mas eu fiquei com vontade de falar isso sobre o fracasso, assim. No que exatamente você está fracassando e se é em atender essas expectativas dos outros. É fácil falar aqui pra gente, tá? Esse é um trabalho de terapia, inclusive muito bom que a Ana Teresa falou, que eu acho que seria muito importante pra você ter esse espaço de terapia, pra você ter um suporte nesse seu processo e alguém que te ajude até a validar mesmo, assim, te dar esse espaço de acolhimento e de validação dentro do seu processo, pra talvez chegar num dia que você perceba a libertação que pode ser fracassar em atender à expectativa dos outros. E
E esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês gostaram do episódio, compartilha com amigos, família, periquito, papagaio. Marca a gente no Instagram se você tá ouvindo esse episódio. No @podcast Psicologia Sincera. A gente vai estar lá nas redes sociais, nesse @ também. E se vocês quiserem também me seguir e ver o que eu tô fazendo, vocês podem ir no @Ana Teresa Cavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. Aqui na descrição também vai estar o Instagram do nosso editor de áudio, Bernardo Dabu, e do nosso designer, Fernando Picamilho, assim como o link para nossa área de apoio. Lembrando, muitos abraços, beijos e afeto para os nossos apoiadores. E quem ainda não nos apoia e quer receber um episódio extra do Psicologia Sincera por mês, além de ter acesso à nossa biblioteca exclusiva de conteúdos e prioridade na fila desse quadro aqui, o link vai estar aqui embaixo. É outra plataforma, que é a Orelo, para vocês se tornarem nossos apoiadores. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, por ouvirem a gente. Seja bem-vindo 2025 com essa história aqui. Se vocês querem participar desse quadro do Analisando, a gente vai deixar um e-mail também aqui na descrição do episódio, que é o podcast psicologiasincera@gmail.com. E demos a largada em 2025. Um beijo e até o próximo episódio.